Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, né, o professor Tiago, pronto para dar aquela aula para vocês com todo carinho, amor e dedicação. E hoje a gente vai falar sobre a terceira parte, né, do capítulo que a gente está estudando, que é da renúncia de Vargas às diretas já. E aí a gente vai observar, estudar um pouco como foi que se deu-se o fim da ditadura militar no Brasil e como foi que ela conseguiu, como a população verdadeiramente conseguiu, através de manifestações populares, fazer com que isso aconteça. E aí a gente vai observar também as consequências do fim da ditadura para a nossa sociedade. Então é um conteúdo bem interessante. Mas antes, não se esqueçam, deixa um like aí no vídeo, deixa aí o seu gostei, se inscreva no canal, que isso nos incentiva a produzir mais materiais para vocês. Então vamos lá, gente, vamos começar nossa aula, né? Em 1974, o mandato do presidente Madison vai chegar ao fim. E aí, como as eleições no período da ditadura militar eram eleições indiretas, o Congresso Nacional, junto com a Assembleia Legislativas Estaduais, vai escolher indiretamente um novo presidente para o Brasil. E nesse processo é que o Congresso e a Assembleia Estaduais vão escolher o general Ernesto Geisel como presidente. Quando Geisel ele vai assumir a presidência do Brasil, o chamado milagre econômico ele estava esgotado, já estava chegando ao fim. E nesse período também começou a crise mundial do petróleo, né, que é a OPEP, a Organização Mundial de Exportação de Petróleo, aumentou os preços do petróleo, do barril de petróleo, e ficou muito caro. E o Brasil, nesse processo, ele achava que a OPEP ia diminuir o preço do barril de petróleo. E isso não aconteceu. E aí, com isso, gente, a economia brasileira, as dívidas e a inflação aumentaram. E aí tudo isso começou verdadeiramente ter consequência nos anos seguintes. E aí o presidente Ernesto Geisel, né, que ele representava uma linha de representação mais branda, mais moderada, né, dos linhas duras. E ele começou a ser favorável à abertura política, né, que devolveria então o poder à população civil. No entanto, vários militares que eram linhas duras e tinham grande influência com o Estado, eles eram contra isso, e principalmente porque os militares eles controlavam os principais órgãos de segurança. E aí a gente vai observar que as organizações que foram criadas durante o regime militar eram muito fortes. E aí o que é que acontece? O presidente, né, Ernesto Geisel, ele não podia confrontar essa ala dos linhas duras, que eles tinham grandes poderes, né? Eles controlavam verdadeiramente os órgãos de segurança, ele não podia confrontá-los diretamente. Então ele propôs a política de abertura política lenta, gradual e segura. Porém, os militares linha dura, né, eles não queriam a política de abertura e eles desafiaram politicamente.
E aí o que é que acontece? Em 1975, o jornalista da TV Cultura, Vladimir Herzog, ele vai ser assassinado sob tortura, né, nas dependências do exército lá em São Paulo. 3 dias depois, também vai morrer o metalúrgico Manuel Fiel Filho, né, em um interrogatório na mesma instituição. Tudo isso vai gerar consequências, né? E aí o que que acontece? Em dezembro de 1977, né, após impedir que o general Silvio Frota, que era um militar linha dura, alcançasse a candidatura a presidente, Geisiel ele indicou outro general, que era o João Batista Figueiredo, que também, como as eleições eram indiretas, eles foram eleitos pelo Congresso e Assembleia Legislativa em 1978. Geisiel ele não queria que o Silvio Frota assumisse o poder porque ele era um linha dura tradicional. Diferente de Geisiel, ele era um linha dura mais moderada. Ele queria devolver o poder à população. Já o Silvio Frota, ele queria que o regime militar perdurasse. E isso a gente vai observar que vai fazer com que Geisiel ele nomeie o general Batista Figueiredo como o novo presidente do Brasil. Em março de 1979, né, o Congresso aprovou a revogação do AI-5, né? E aí, com isso, eles vão ter uma abertura muito maior, porque aí a pessoa vai ter direito ao habeas corpus, que foi proibido com o AI-5, e quando é revogado o AI-5, quando o AI-5 acaba, aí é melhor para a população. Tudo que a população via vivendo naquele momento, basicamente teve um sossego maior, né? Claro que ainda era muito rígido, mas com a revogação do AI-5 teve direito ao habeas corpus, acabou a censura parcialmente sobre a imprensa, e isso era tudo graças à pressão popular, que verdadeiramente a população ajudou verdadeiramente a acabar com o fim da ditadura civil e militar no Brasil. Manifestações, gente, pelo fim da ditadura veio crescendo, né? Principalmente como a gente vai observar que assassinatos, tortura e perseguição, e as manifestações acabavam sendo um meio da população ser ouvida. E em 1978, né, nos bairros periféricos das grandes cidades, aconteceu o chamado movimento do custo de vida, que ele fez um abaixo-assinado com 1,3 milhões de assinaturas, né? E aí eles exigiam, através desse baixo assinado, o aumento salarial e o congelamento dos preços dos produtos que são essenciais para a nossa sobrevivência. Se a gente for observar as políticas que foram adotadas pela ditadura militar, eram ditaduras proibindo greves, se a gente for fazendo arroxo salarial, aumentando o imposto, e tudo isso vai fazer com que o regime militar ele seja mal visto, principalmente que as condições de vida vão ficar muito ruins, principalmente para a classe mais trabalhadora, para os mais pobres. No mesmo ano, o movimento unificado contra a discriminação racial, a MUCDR, elas vão se reunir, né, no Teatro Municipal, no centro de São Paulo, e vão protestar contra a morte de um jovem negro, o Robson Silveira da Luz, né, que tinha apenas 21 anos, que ele foi acusado de roubar frutas
né? E ele morreu sob tortura na delegacia da periferia de São Paulo. Verdadeiramente a gente vai observar que a população negra ela sempre viveu à margem da sociedade e até hoje a gente sabe que existe discriminação. A população que mais morrem são a população negra no Brasil. Se a gente vê de vez em quando na televisão até hoje aparece que um jovem negro foi morto por um policial, confundido com um criminoso. E aí a gente vai observar que isso é um resquício ainda da ditadura militar. O movimento operário, gente, ele também teve um grande significado para o fim da ditadura. Principalmente entre 1978 e 1979, quando verdadeiramente milhares de trabalhadores vão entrar em greve em São Paulo, principalmente sobre a liderança, né, do Sindicato dos Metalúrgicos, principalmente lá no São Bernardo do Campo, né, em São Paulo, que aí eles vão entrar em greve sobre a liderança do então Luiz Inácio da Silva, conhecido como Lula, né, que foi o nosso presidente por 8 anos. E ele vai ajudar verdadeiramente ao Brasil sair do fim da ditadura. Ainda nesse mesmo ano, né, em 1979, ganham força, né, as campanhas a favor da anistia dos presos políticos. E a gente observa que durante a ditadura militar, aquelas pessoas, claro, que tinham mais condições, que eram da elite, que lutavam contra a ditadura militar, eles eram exilados, né, fora do Brasil. Já os pobres, verdadeiramente, eles eram torturados, mortos e presos. E aí, com a campanha, né, pela anistia, a favor da anistia, do perdão dos presos políticos, é que o Congresso vai fazer em 1979 a lei da anistia, né? E aí todos aqueles presos políticos, presos exilados, os exilados vão voltar para o Brasil, mas também vai implicar numa coisa, o perdão aos crimes cometidos, né, pelos militares durante a ditadura. Isso verdadeiramente não deveria ter feito, mas verdadeiramente aconteceu. Aqueles militares que torturavam, assassinavam os presos políticos, eles vão ser perdoados também na lei da anistia. Vão dar perdão para os presos políticos, aqueles que sofreram durante esse regime militar, e para os militares que torturavam e assassinavam. Isso verdadeiramente foi horrível, mas é o Brasil da gente, infelizmente. Em 1979, né, o Congresso aprovou o projeto de lei que vai pôr fim ao chamado bipartidarismo. E aí vai criar o pluralismo partidário, que a gente viu que nas aulas passadas que o bipartidarismo foi a consequência da derrota da ditadura militar em alguns estados brasileiros. E aí eles colocam o bipartidarismo, que ele cria dois, né? O Arena, que é a base de apoio da ditadura militar, e o MDB, que são os opositores verdadeiramente da ditadura militar. E aí do Arena vai surgir o PSD, inclusive ainda existe hoje, e do MDB vão surgir 5 partidos políticos que a gente também conhece hoje, como o PMDB, o PP, o PT, o PDT, o PTB e o PT, o Partido dos Trabalhadores, né? Então todos esses partidos políticos, quando surgiu o pluralidade partidária, aconteceu isso no Brasil. Então foram desmembrados
e surgiu os novos partidos políticos que a gente conhece hoje. Os militares, né, da linha dura, né, eles, junto com alguns grupos paramilitares de direita, né, por exemplo, o Comando de Caça aos Comunistas, CCC, a Aliança Comunista Brasileira, AACCB, a Falange Pátria Nova, né, FPM, eles vão organizar atentados terroristas para parar a redemocratização, para que o Brasil não se torne de novo uma democracia, continue numa ditadura militar. Então eles vão fazer atentado terrorista para deter verdadeiramente o avanço da redemocratização. Só que essas ações terroristas foram totalmente um fracasso, né? Eles tentaram colocar bombas, né, no centro de convenções lá no Rio de Janeiro, né, que lá haveria a comemoração do dia 1º de maio, Dia dos Trabalhadores. Mas aí o que foi que aconteceu? Eles colocaram uma bomba e a bomba explodiu, né, antes do previsto. Aí provocou apenas danos materiais. Já a segunda, ela explodiu no interior do carro onde estavam os 2 militares terroristas, né? E aí o que foi que aconteceu? O capitão Wilson Chave Machado, ele ficou ferido e o outro colega dele militar faleceu. Foi até aberto no primeiro momento um inquérito militar, mas depois o governo verdadeiramente vai abafar aquele caso e os culpados até hoje não foram punidos. Não bastava verdadeiramente esse clima de terror, ainda dessas perseguições, de tortura, prisões. A população, gente, também sofria com o agravamento da crise econômica, que aí de 1978 ela chegava a 38,9%, era uma inflação muito alta. E em 1980, na década de 80, ela atingiu 110%. O produto interno bruto, que hoje ele mede a riqueza do país, segundo assim os especialistas ele utilizam para saber quanto rico é o país, é através do produto interno bruto. E na década de 80, no primeiro ano, em 1981, né, o índice foi totalmente negativo. O Brasil, em vez de crescer, ele era negativo. E aí o que foi que aconteceu? Pela chamada estagnação, ou seja, a estagnação econômica aliada à inflação elevada, fez com que a população, aqueles mais pobres, sofressem. E aí o que é que acontece? Em março de 1983, o deputado federal Dante Oliveira, do PMDB, ele vai apresentar uma emenda constitucional que ele estabelece eleições diretas para presidente da República. Nos meses seguintes, o PT, né, ele vai organizar em São Paulo o primeiro comício pelas eleições diretas, que vai se espalhar por todo o Brasil, né, chamada Campanha das Diretas, já se espalhou-se por todo o Brasil. Então, o que é que vai acontecer? Vai ser chamada verdadeiramente direta já. E aí a gente vai observar que 10 mil pessoas vão sair na rua pedindo as eleições diretas para presidente. O comício, né, que foi gigantesca, né, verdadeiramente a favor da emenda de Dante Oliveira, foram grandes em todos os países. Na verdade, teve uma mobilização nacional. Todo o país foi a favor. Só que em 1984 o Congresso Nacional vai rejeitar essa proposta verdadeiramente de eleição direta para presidente.
Então, mais uma vez, o povo verdadeiramente não escolheu o seu presidente de uma forma democrática, né? Por apenas 22 votos de diferença, a proposta de eleições diretas foi reprovada, né? Então a gente vai observar que o Brasil mais uma vez ainda teve eleições indiretas. A gente vai observar que os parlamentares que eram ligados ao PDS, né, que era o antigo Arena, que eram os apoiadores da ditadura militar, eles rejeitaram a emenda constitucional, né? E aí depois eles vão formar alianças partidárias. Eles vão formar a Frente Liberal, né, o Partido de Frente Liberal, PFL, e o MDB, aí que a gente vai observar, vai se aliar ao Frente Liberal, né, chamado Bloco Aliança Democrática. E aí vão lançar a candidatura para presidente de Tancredo Neves, que era o governador de Minas Gerais pelo o PMDB. Antes, se a gente for observar, na política existe muito isso, infelizmente, né, que o PMDB, que fazia parte lá do MDB, né, que eram opositores do regime militar, agora ficaram aliados do PSD, né, o antigo Arena, que era a favor da ditadura militar. Com isso, gente, o governo ele vai indicar para a sucessão do general Figueiredo o Paulo Maluf, né, que era do PSD. Havia sido escolhido, inclusive durante o período do regime militar, para ser prefeito de São Paulo. E aí nas eleições indiretas de 1985, Tancredo Neves ele vai sair vencedor com 480 votos, né? Que ele ainda nesse período o Brasil continua sendo eleições indiretas. Apenas o Congresso Nacional e a Assembleia Legislativa escolhiam o presidente. O povo não podia escolher, não tinha direito e nem voz. E aí, o que é que vai acontecer? Tancredo Neves ele vai sair vitorioso. E no dia 15 de março, Tancredo Neves vai sofrer de uma grave doença e no dia 21 de abril ele vai falecer. E ele mesmo como presidente, ele não vai chegar a assumir a presidência do Brasil. E aí, quem vai assumir a presidência do Brasil com Tancredo Neves? A presidência do Brasil ele vai ser assumida pelo então vice-presidente junto ao Tancredo Neves, que é o José Sarney. E, por exemplo, os ex-parlamentares do Arena, o que era a Frente Libertacional, historicamente eles vão ser associados a partido da ditadura, né? Sempre vão ser. E a partir daqui vai acontecer uma nova história do Brasil, né? Que aí a gente vai chegar a ter uma nova história, né? Claro que ainda com restício da ditadura militar, mas a partir de agora o Brasil vai ter uma nova fase. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Eu fiz com muito carinho e sei que vocês verdadeiramente estão se dedicando, né, com as atividades, com os vídeos, e quero agradecer vocês por assistir o vídeo até aqui. Mas lembrando, deixa o like aí no vídeo, né, se inscreva no canal, que isso vai nos incentivar a produzir mais vídeos para você. Valeu, gente, até mais!